Bom dia, bom dia. Hoje, domingo 23 de abril de 2023, e eu quero olhar para um texto hoje de Lucas 22, versículo 39. E ele diz: Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e ele foi orar. Ele começou a orar, ele se ajoelhou e foi orar. Eu quero destacar dois pontos nesse versículo. O primeiro é a questão do costume, como de costume. Então, a ideia do costume aí é aquilo que já virou um hábito, é um rito, já faz parte do dia a dia. Algo tão corriqueiro que muitas vezes nós fazemos naturalmente, algo que já faz parte da nossa rotina. Então, isso era de costume, como de costume, Jesus ele foi orar. E a segunda questão do texto que eu quero destacar é a questão da oração. Então, primeiro, como de costume, quais costumes você tem? Quais são os seus costumes? Ah, eu tenho o costume de todo sábado ir na feira comer um pastel. Eu tenho o costume de quando chegar no trabalho fazer isso. Eu tenho o costume de quando acordar ter uma certa rotina. Eu tenho o costume de pescar. Eu tenho o costume de. Nós temos vários costumes que já são parte do nosso dia a dia que nós fazemos e nem prestamos atenção. Já é parte, faz parte. É como muitas vezes ao caminhar, a sua perna, ela, quando você vai caminhar, os primeiros passos você precisa mandar a sua perna se movimentar. Mas a partir do momento que você começa a caminhar, você já não precisa mais mandar a perna fazer o movimento, ela já começa a fazer esse movimento naturalmente e você já caminha. É um processo natural, já faz parte, a continuidade. E muitos desses costumes que nós temos, nós fazemos muitas coisas e muitas vezes já nem percebemos mais, porque já é parte integrante do nosso dia a dia, da nossa rotina, já virou um hábito, um rito. E aí nós entramos na questão da oração. Primeira questão, as igrejas elas cancelaram as reuniões de oração. Primeiro que as reuniões de oração eram, muitas delas eram reuniões de louvor, reuniões de estudo da palavra. Isso foi muito bem colocado na última reunião de oração que nós fizemos. Teve um irmão e ele falou justamente isso. As reuniões de oração, elas não eram reuniões de oração para orar, mas era uma reunião de estudo, de louvor, reunião de fofoca. E muitas vezes, quando chegava no final da reunião, olha, faz uma ou duas orações aí para a gente encerrar. E as igrejas elas pararam, perderam o costume de fazer a reunião de oração, não reunião de estudo, reunião de louvor, mas reunião de oração, de fazer as pessoas orar. Segundo ponto, nós perdemos esse hábito de orar. Eu vejo muitas pessoas e elas não oram. Ó, Joel, eu não tenho o costume de orar. Eu não sei orar. Tem muitas delas que até dizem eu não sei orar. Então, me chama a atenção Jesus Cristo, o costume de Jesus Cristo da oração, de orar. Ele define eu e o Pai somos um. Ele se define muitas vezes nessa questão de estar unido com o Pai. Nós estamos unidos, nós como cristãos, dizemos que queremos buscar a Deus, buscar Jesus, servir a Jesus, mas esse é um ponto interessante porque queremos servir a Jesus, somos filhos de Deus, mas não queremos conversar com Deus. A oração é a conversa com Deus, onde você vai livre e abertamente conversar, ter um diálogo com Deus. Mas como vamos saber da vontade, como vamos colocar os nossos planos, as nossas vontades, buscar as orientações de Deus se não queremos conversar com Deus? Você tem orado? Você tem ido nas reuniões de oração, sua igreja, sua comunidade, ao grupo de pessoas, tem feito orações, reuniões de oração para orar ou não? Quais são os seus costumes? Nós muitas vezes fazemos aquilo que é mais importante. Jesus Cristo procurou orar e ele procurava orar e ele tinha o costume de orar justamente porque ele queria
ter mais tempo, estar do lado do Pai. Ele e o Pai somos um, e a necessidade de estar ao lado daquele que é mais importante para você, de conversar com as pessoas que é mais importante para você. Esse é um ponto interessante. Quando você tem alguma coisa, algum problema, você precisa de uma orientação, você geralmente vai buscar com aquela pessoa, vai conversar com aquela pessoa que é mais chegada, mais próximo de você. E esse é um ponto interessante, por quê? Por que não vamos conversar com Deus? Por que você não quer orar? Por que você não tem o costume de conversar com Deus, que deveria ser a pessoa mais achegada, mais próximo de você? O que é mais importante para você? Quem é mais importante para você? A televisão, o futebol, o trabalho, o serviço, o momento de lazer é mais importante? Talvez esse é um ponto para a gente pensar justamente nessa questão. O que é mais importante? Quem é mais importante a ponto de você abrir mão e parar um pouco e conversar com aquele que é mais chegado, mais próximo, aquele verdadeiro amigo? Vós sois meus amigos se fizerdes aquilo que eu mando. Mas como seremos amigo e como podemos nos considerar amigo de Deus se não queremos conversar com Deus? Essa reflexão da semana, que você reflita um pouco sobre a oração, a importância da oração, a ponto de isso se tornar um costume, o costume de orar. E que Deus abençoe a sua semana. Que Deus te dê a motivação para que você tenha a capacidade de desenvolver esse costume da oração, ok? Muito obrigado.